Glória a Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos pregar. Eu vou pregar com a minha melhor parte, né? Que é a minha esposa. É um privilégio, né? E um desafio também duplo, irmão. Glória a Deus. Desafio duplo, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Ai, meu nome é Neuza. Eu falo que eu lembro, né? Toda vez que a gente vai orar, né, pastora? É preciso que a gente se identifique, né? Então, aí, a hora que eu falei com o Napoleão, amor, vamos treinar aqui. Aí eu passei o Jesus Igreja, meu nome é Neuza. Ele regalou essas butucas de oi para mim. Não, lá eles estão sabendo que eu sei, eu não preciso identificar, não. Ai, Deus. Irmãos, então, continuando, né, o tema deste mês, né, que é a família, né, o casal, e vamos ler o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 32. Efésios 5, 21 ao 32. Eu sei que tem a Bíblia aqui, né? Mas eu gosto de ler na minha Bíblia, sabe? Parece que eu sinto assim, né? Eu vendo as letras, eu lendo aqui, parece que eu apreendo mais o que está escrito. Aí eu gosto de ler através da minha, mas eu sei que a tradução é um pouco diferente. 5, 21 a 32. Vamos lá. Sujeitem-se uns aos outros, por temor de Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo se entregou, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, irmãos, a gente vê nesse texto aqui que as nossas atitudes, elas podem ou não contribuir para um casamento feliz e harmonioso. Vemos aqui que Deus, ele estabeleceu papéis distintos para o marido e para a mulher. O marido e a mulher têm um lugar específico dentro do plano da provisão de Deus. Isso, irmãos, é dentro do plano da provisão de Deus. O marido tem um papel e a mulher tem outro. E um completa o outro. E dentro desse contexto, há responsabilidades que são adstritas do marido. E é sobre ela que vamos falar agora. Glória a Deus. Irmãos, quem tem sonho de casar aí, que ainda não casou? Os homens. Levanta a mão, Pedro. Levantar, rapaz.
Ué, isso, igual o varão ali, parabéns. Quem mais? O outro lá atrás. Tem que ser homem, irmão, tem que ter coragem. O casamento tem que ter coragem, irmão. Não espere ficar tudo bonitinho, com um lacinho, um apartamento todo mobiliado, não. Quando nós casamos, irmãos, nosso criado mudo era uma mesa de televisão. Uma caixa de televisão. Não tinha sofá, não, só tinha a copa. Não, pastor, mas isso é na sua época, né? Mas as épocas sempre serão difíceis, irmãos. Na época dos nossos pais era difícil, na minha época era difícil, na época de vocês é difícil. Sabe por quê? Nós estamos cumprindo um mandamento que é do Senhor. Então, vocês que têm o sonho de casar, homens e mulheres, sonhem, almejem isso. Não tenham medo. Hoje tantas pessoas, não vou casar. Eu tenho que fazer minha faculdade, eu tenho que fazer um doutorado, eu tenho que fazer um pós-doutorado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E quantas vezes a família tem ficado de lado? E outro detalhe, irmãos, deixa passar muito tempo, a gente vai ficando mais exigente, a gente vai escolhendo mais. Então você, rapaz, você moça, né? Busque do Senhor, ore, fala assim, eu tenho um sonho de casar com um marido assim, assim, assado. O homem, eu tenho um sonho de casar com uma mulher assim, assim. Porque o Senhor, Ele ouve, irmãos. Vocês estão, hoje aí, a moda para namorar, acho que é através de like, né? Tem que dar uma curtida lá, né? Quantas curtidas lá. Não é verdade? Nossa época tinha isso não, era no tete a tete. Mas essa época passou. E vocês estão vivendo a época de vocês, né? Mas tenham coragem. Eu incentivo a vocês. Igual quando eu fui pedir a Neuza para namorar. Descubra o que a menina que você está gostando gosta, rapaz. Coloquei 3 trufas grandonas dentro de um coração, assim, uma caixa bonita. Perguntei para ela, se quiser namorar comigo, dê um sorriso. Tá rindo até hoje, irmão. Não parou, não. Pegou a visão aí? Então vamos embora. Né? Então, irmãos, nós precisamos, o homem tem que tomar atitude. Não é você ficar lá não e a menina chegar, você quer namorar comigo? E eu vou pensar. Que menina que vai querer um negócio desse? Outro dia o nosso irmão falou aqui sobre o cinto, né? O uso do acessório. Depois eu vou passar a revista nesse jovem todo aqui, se tiver com cinto ou não, viu? Se tiver uma calça caindo aí, vou chamar o Ramon ali, nós vamos ter uma conversa. O Pedro já acusou ali já um? Não? Então tá jóia, então. Glória a Deus, irmãos. É isso que a gente quer, né, meninas? Como mulheres, né? De um homem que chega, de um homem que tem atitude, né? De um homem que se posiciona, de um homem que transmita essa segurança pra gente, né? Não é aquele homem que fica lá cabrunhado, com medo, só olhando de longe, não. Chega, né? E converse, seja sincero, né? É isso que a gente gosta nos homens. Então, né, que os meninos aí, né, aqui dessa igreja, né? Façam isso, né? Pedro, acho que o próximo é você, viu? Tem essa atitude. Glória a Deus, irmãos. Mas essa questão da comunicação com a chegada de celular, as tecnologias, a comunicação ficou mais difícil. Fala comunicação verbal, no tete a tete. Conversam muito bem pelo celular. Resolve muitas coisas no celular. Mas quando tem que discutir algo ali, face a face, a dificuldade aparece. Então comece a exercitar isso também. Não que você não vá usar o celular. Não tem como. Né? Essa geração nasceu com o celular. A nossa geração ainda não, né, pastor? Mas é importante que vocês conversem, façam amizades, né? Às vezes tem casas que as pessoas estão juntas ali
mas estão conversando pelo celular. Mãe, o almoço está pronto? O que você fez de almoço? Mas é sério isso, irmãos. Acontece, né? Eu quero falar um pouco, né, sobre as responsabilidades do homem. E tem algumas coisas que, algumas coisas que falhamos, vai dar problema. Uma delas, a Bíblia fala: deixará o homem e a mulher, o pai e a mãe. E quantas vezes, por falar, não, é difícil, não consigo, aí vou morar com minha sogra, vou morar com o sogro. Sabe o que vai acontecer, irmãos? De qualquer lado, se for da esposa ou do marido, quando houver um problema, os pais vão entrar a favor do filho. É lógico. E qualquer problema, não, eu vou para casa da minha mãe. Minha mãe vai conversar comigo. Eu vou conversar com meu pai. Mas ele nunca vai ter a vida dele como um homem, como um sacerdote. Não, mas eu não consigo pagar um aluguel. Dá seu jeito. Não, mas está caro demais. Dá seu jeito. Tem os custos, tem os preços. Mas o meu salário não está dando. Estude, faça alguma coisa, arrume um serviço melhor, se capacite. Porque aí vocês serão abençoados. Porque quando nós deixamos de cumprir alguma ordenança do Senhor, vai dar errado. Mais para frente a Neuza vai falar aqui sobre a mesma coisa da mulher começar a governar a casa. Vai dar errado. Aí você fala, mas o homem vai mandar, vai subjugar a mulher. Não. É na hora de uma decisão, de um impasse, o homem ter a responsabilidade de falar assim, não, vamos fazer dessa forma. Porque a mulher, às vezes ela tem mais emoção, às vezes não, ela tem mais emoção, né, do que nós homens. Mas o papel do homem, provedor ali da casa, de sustentar, não só financeiramente, irmãos, porque esse talvez seja o papel mais fácil. Você trabalha, você dá um duro ali, você coloca as coisas dentro de casa. Eu estou falando de um tempo de qualidade, com a esposa, com os filhos, né? Esse é o papel do homem. Conferir a segurança e a proteção para a família. O marido é responsável pelo sustento da família, ou seja, prover financeiramente e garantir as necessidades básicas, como alimento, roupa, moradia, tudo com base nos princípios bíblicos. Deve trabalhar para sustentar a família e administrar os recursos de forma sábia. Porque não adianta nada também você ter muito recurso e não saber administrar. Tem pessoas que vivem bem com um salário, tem pessoas que com 10 salários estão endividadas, irmão. Não estou falando de quanto você consegue ganhar, estou falando de quanto você consegue economizar. Se você fizer um tripé na sua vida financeira, você não terá falta, que é o quê? Um pouco para você realizar os seus sonhos, um pouco para você abençoar seu irmão e o outro pouco para você guardar. Esses são os 3 pilares. Nunca vai faltar para você, porque você vai ser uma pessoa liberal, você vai realizar alguns sonhos, porque não pode ser todos os sonhos, irmãos, senão o dinheiro do mundo não dá. Então nós precisamos de ter esse domínio sobre as finanças, né? Contando, claro, com a ajuda das nossas esposas, tendo consenso naquilo que vai comprar. Orem, busque os dois, mas que a decisão final ali, a responsabilidade vem sobre o marido. É o sacerdote. Amém, irmãos? Outra responsabilidade do homem também, que é a liderança espiritual. A família precisa de um líder
que a direcione, assume o compromisso de uma decisão que precisam tomar e promove um ambiente e uma estrutura segura para a família. Para isso é necessário ter um relacionamento com Deus, buscar a direção de Deus para as decisões e conduzir a esposa e os filhos no temor do Senhor, cobrir a sua casa de oração e proteger da influência do mundo e do pecado. Vocês lembram no jardim do Éden o que aconteceu? Eva estava sozinha. E sempre nós precisamos cobrir a nossa esposa. Estar próximo a maior parte do tempo que for possível. Guardar as emoções. Conversar. Essa parte aqui, para mim, exige mais do homem do que o sustento financeiro. É você buscar a direção do Senhor para sua casa. É você buscar a direção para sua esposa, para os seus filhos. Qual o exemplo que nossos filhos têm visto em casa? De um pai que busca o Senhor? Ou de um pai que quando a campainha toca lá, atende lá, fala que eu não estou aí não? Parece que é coisa tão básica, né, que a gente está falando. Mas o evangelho é isso. Ele é básico. E nós precisamos de vigiar e falando constantemente essas coisas para que nós não venhamos a fazer. Ah não quero atender. Quando trabalhava, um rapaz falou assim, minha esposa vai ligar aqui, se ela ligar, você fala que eu não dou não. Ele falou, então você não deixa eu atender o telefone. Não é simples. Então eu não atendo o telefone. Por quê? São essas mentirinhas. Se você mentir uma vez, você tem que passar o resto da vida justificando aquela mentira. Então tem que sempre estar criando uma outra. E outra coisa, os filhos, criar os filhos no temor do Senhor. É você orar com seus filhos, você ler a Bíblia com seus filhos, tirar um tempo, brincar com eles. Às vezes estou com a Laura na praia lá, construo o castelo lá de areia e tal, vem a onda e constrói de novo. E aí eu pergunto para ela, onde nós devemos construir a nossa casa? Na rocha, né, papai? Você já me falou tantas vezes. Mas é assim que eles vão gravando. Hoje ela tem certeza que não dá para construir sobre a areia, que precisa ser na rocha. Então, que nós possamos caminhar, né, dando exemplo para os nossos filhos. Nós vamos errar? Com certeza, nós não somos perfeitos. Mas nós precisamos de lutar ao máximo para acertar a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Agora, envolve também ser provedor no campo emocional. O homem, o marido, geralmente pela razão, ele é movido pela razão. E por isso, controla melhor suas emoções. Já a mulher, geralmente é movida pelas emoções. Toma decisões baseadas na emoção, que aliás são enganosas. Então o marido a protege, deve estar presente e ampará-la em momentos difíceis, sempre. Às vezes a esposa recebe uma palavra, né? Às vezes do seio da família. Na família de vocês não acontece isso, não, só na da gente, né? Que às vezes vem uma palavra assim mais dura, que machuca. Isso não acontece com vocês, graças a Deus por isso, né? Só na família da gente. A esposa fica magoada, chateada e quer brigar, e quer falar, e quer explodir. Ou não é assim?
Aí entra o homem e fala, não, calma, espera, toma um copo com água, conta até 10, dá um passeio na praça, vamos sair. É preciso desse companheirismo, irmão. A mulher se sente mais ofendida do que o homem. A mulher tem mais dificuldade de perdoar. Guarda mais as coisas. Lembra do que estava vestido? O Carlinho tá com a blusa roxa ali, vinho. Se a Neuza perguntar amanhã, o Carlinho tá de blusa vinho, você lembra? Eu falei, nem sei se tá de blusa, senhor. Igual a mulher não, fala, não, ele tava de blusa com o óculos pendurado, o botãozinho era preto e tal, e coisa, né? Então o homem, ele tem a visão assim, geral. A mulher não, a mulher é detalhista. Então por isso às vezes elas sofrem mais. Outra coisa, irmãos, a mulher gosta muito de ler as entrelinhas. Fulano falou alguma coisa. Fulano falou alguma coisa. Não, sai ali e tal, e já costura aqui, pensa ali e fala, é aquilo mesmo, fez aquilo mesmo. E começa a afirmar. Então o homem fala, tem que chegar e falar, não, às vezes ela falou isso aí por nada, não tem nada a ver com o que você está pensando e tal. Então nós precisamos de apoiar nesse sentido, né? E agora, o que compete à mulher? Só uma coisa, eu não leio nada nas entrelinhas. Nem um pouco, irmão. Então, minhas irmãs, né, são muitas as responsabilidades do homem, né? Como a gente viu aqui, ele vai conduzir a casa, né? Ele vai conduzir a família. E, né, e muitas vezes a gente pensa, não, mas tem que ser um super-homem, né, para fazer isso. Mas não, irmãos. A mulher também, ela exerce um papel fundamental na administração do lar. O papel que a mulher exerce ao lado do homem, né, vai decidir se a família dela será bem-sucedida ou não. Então, o papel que nós exercemos, ele é muito importante, ele é fundamental. Deus, ele criou a mulher, ele nos criou para auxiliar o marido. Nós somos ajudadoras do marido. A esposa exemplar, ela quer o bem do marido. A esposa exemplar, ela não compete com o marido. Quantas esposas, né? Quantas famílias a gente vê, é uma guerra ali, é um campo de batalha, né? É um caos. Por quê? A mulher, ela quer competir com ele. Ela quer provar que ela está certa. Ela quer mostrar que ela tem razão. Então, fica um lugar assim insustentável para viver. A mulher, ela tem o papel dela o tempo todo. Quando a mulher, né, procura competir com o marido, ela traz o caos para dentro da casa dela. Aí ela acaba envolvendo os filhos pequenos, que eu quero dizer. Então, ela envolve os filhos pequenos em confusões conjugais, né? Nos problemas financeiros. Ela traz isso para os filhos pequenos. E eles não têm maturidade para entender isso. O que está na cabecinha deles é que o pai e a mãe estão brigando, né? E que ali traz um ambiente inseguro para eles. Isso traz muita insegurança para eles. Então, eles crescem, né? E vão ser adultos indecisos, vão ser adultos inseguros, vão ser adultos, eles não vão ser capazes de tomar suas próprias decisões, de fazer as suas escolhas. E aquilo vai se repetindo, né? Eu tenho uma irmã que trabalha com vários psicólogos, então ela traz várias situações e que aquilo vai se replicando nas gerações posteriores. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deixa os filhos presenciar, né?
Começou uma discussão ali na frente dos filhos, para ali. Dá um jeito de parar ali e vai terminar em outro lugar longe deles. Vai para o quarto, né? Leva eles para algum lugar e termina a discussão em outro momento. Mas não permita que isso, né, atinja, que isso alcance os filhos. Porque não serão adultos bem resolvidos. Eles vão ter medo. Né? Eu vejo muitas adolescentes hoje, né, falam que não quer casar, que quer ter um cachorro, que quer ter um bicho. Né? A gente vê hoje tanto pai de pet, mãe de pet. As pessoas estão com medo de relacionamento por causa disso, porque vê isso dentro de casa. Né? E eu falo isso porque a gente vê, né, tanto assim, na minha família e na família de Napoleão, a gente vê isso. E foram sobrinhos nossos que disseram isso. Não quero casar. Não quero. Eu vou ser pai de pet, eu vou ser mãe de pet. É muito triste isso, gente. Mas por quê? Por causa da falta de sabedoria dos pais, né? Que expõe as crianças, né, a essa situação. Então elas ficam com medo, né? Não por elas, né, mas por aquilo que elas estão vivenciando dentro de casa. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né, para resolver os nossos problemas, quaisquer que sejam, conjugais, financeiros, familiares. Não resolver isso na frente das crianças, porque elas são imaturas, elas não têm maturidade para entender o que está acontecendo. Né? Elas vão crescer, né? Elas vão ver o ambiente inseguro que elas estão e vão carregar aquela insegurança para a vida adulta delas. Só falar um negócio aqui, isso é muito interessante, irmãos. Às vezes estou brincando com a Neuza, fazendo cosquinha, né? Ela fala, vem que eu vou te unhar. A Laura era pequenininha, ela fala assim, para mamãe, para papai, não pode brigar. A gente só estava brincando. Agora imagina a criança que, né, presencia mesmo uma discussão, alguma coisa mais grave. Isso vai ficando guardado na cabecinha dela e muitas vezes ela fala, casamento não é bom. Casamento não é bom. Papai briga muito com mamãe. Mamãe briga muito com papai. Eu não quero isso para mim. A esposa exemplar, ela é companheira em quem o marido pode confiar. A esposa exemplar, ela está pronta para ajudar. Ela não humilha o seu marido. Ela não expõe, né, o marido a situações constrangedoras. De jeito nenhum. Às vezes está ali numa roda de amigos, né, e começa uma conversa, começa uma brincadeira aqui e ali, né, e às vezes ela está magoada com alguma coisa, ela expõe o marido àquela situação. Não. Se ela estiver magoada com ele, né, ela vai conversar com ele, ela vai acertar com ele e não expor, né, porque às vezes ela faz isso até sem querer, não é que sem querer, mas assim, inconscientemente, tipo assim, aí os amigos vão chamar a atenção dele e ele vai mudar de atitude. Não, ele não, por incrível que pareça, ele não vai mudar de atitude ali, por causa daquilo. Pelo contrário, isso pode até piorar. Então, quando for assim, né, a gente tá magoado com uma coisa, fez alguma coisa que a gente não gostou, a gente não vai expor isso, né, na frente dos amigos, numa roda de amigos, né, a gente deve conversar com ele. A mulher exemplar, ela respeita e apoia o marido, né? E se alguma coisa nós não concordarmos com ele, se alguma coisa está acontecendo que que está nos afligindo, o que a gente vai fazer? Pôr nosso joelho no chão, ir para o nosso quarto de guerra, sabe? E buscar do Senhor sabedoria, buscar do Senhor graça, buscar do Senhor o que fazer diante daquilo. Porque o Senhor, Ele responde. O Senhor, Ele fala, né? Através da oração, Deus muda toda uma situação na casa, né? Ali buscando no Senhor, Ele vai nos dar estratégias de como nós deveremos agir dentro da nossa casa.
né, para que haja ordem, para que haja organização, para que a gente não transforme o nosso lar, né, em uma arena de contendas, de briga, em um lugar de batalha, né, em um lugar ruim de viver, né? Eu lembro quando eu era solteira ainda, né, eu lembro o pastor Márcio pregar. Eu congregava em Lagoinha e ele falava, né, quando o marido sai do trabalho, ele fala, despede, né, dos amigos dele e fala, agora eu estou indo para o céu, né? Ele tem prazer de ir embora para casa, ele anseia de chegar em casa, de estar ali com a sua esposa, de estar ali com seus filhos, né? Agora eu estou indo para o céu. A gente pode fazer da nossa casa um céu na terra, né? Mas isso é através da oração, né? Não é através da competição. A competição, pelo contrário, ela traz o caos e ela desmorona a nossa casa. E hoje, né, nós sabemos que a maioria de nós trabalhamos fora, né? A maioria de nós hoje trabalhamos fora. Não era o que eu queria. A minha vontade, né, era ficar em casa, sabe? Arrumando as coisas, né, fazendo uma comidinha gostosa. Meu sonho é fazer culinária, eu não sei cozinhar direito. Né? Esse é o meu sonho. Eu falei que a hora que eu aposentar, eu vou fazer um curso de culinária. Né? Ficar em casa, cuidar dos filhos, né? Mas não dá. Hoje, a vida atual, né, colocou coisas que antigamente não era necessário. Na época da minha mãe, eu lembro. Hoje a gente quer um salão, né? É caro um salão, né? Meu Deus do céu, como é caro um salão? É um cabelo, é uma escova, é uma unha, é uma limpeza de pele, né? É uma depilação, né? Muitas coisas eu faço sozinha em casa, mas é caro um salão. Então, né, a atualidade, ela trouxe coisas para a gente que faz com que a gente queira trabalhar fora, né? Porque o marido, quando ele é provedor, ele é responsável pelas nossas necessidades básicas, né? Que é o vestir, que é a moradia, que é o alimento, né? Mas essas coisas assim, supérfluas, né, a gente quer, a gente gosta. Então, a gente sai para trabalhar para a gente, né, ter, né, acesso com mais facilidade a essas coisas. Então, mas como a gente trabalha fora, a gente vai cooperar com o nosso marido. Eu creio que isso não é errado. Mas desde que o cuidado com a casa e a criação dos filhos não sejam comprometidos, né? E a gente vê isso muito hoje, né? O casal sai para trabalhar e deixa os filhos à deriva, né? Numa creche, numa escola, com alguém cuidando. E enquanto estamos fora, o que eles estão vendo? O que eles estão presenciando? O que está acontecendo com eles? Né? Eu tenho uma amiga, hoje ela até mudou, e o filhinho dela, não tinha um aninho ainda, ela deixava na creche. Na creche não, como cuidadora. E na casa dela, cheio de câmeras. Aí um dia, ela falou assim, Neuzinha, eu fui olhar as câmeras, né? E o meu menino, ele estava apanhando, sem um ano. A cuidadora beliscava o menino, sacudia o menino, ia dar comida para ele, né? Punha a colher na boca, sabe? Gente, isso dói. A gente que é mãe, né? Isso dói ver um filho sendo tratado assim. E ele, como pequenininho, não tinha como ele, né, reclamar. Ela foi vendo que ele foi, né, definhando, né? Vamos olhar o que está acontecendo. Aí foi ver, ele estava sendo maltratado. Então, né, a gente pode trabalhar fora. E ela tinha a opção de trabalhar meio horário, né? Mas ela preferia trabalhar o horário todo, né? Porque o salário se duplicava. Mas a que preço? Né? A que preço? Então, a partir daí, sofreu muito e tal, e passou a trabalhar meio horário só. Assim, então, e assim também, irmãos, muitas vezes ocorre que a mulher ganha mais que o marido, né? Às vezes o salário dela é muito maior. Aí, por causa disso, o que acontece? Ela começa a se impor. Ela começa a tomar a liderança da casa.
E começa a julgar isso na cara dele. Ah, mas eu ganho mais com você. Ah, mas eu comprei isso, comprei aquilo. Ah, mas sem mim aqui, você não vai sobreviver. Esse dinheiro que você ganha não dá para nada. Né? Esse dinheiro que você ganha dá mal para isso ou para aquilo. E começa a subjugar o marido, né? E começa a cobrar dele, em vez dela cooperar. Ela começa a cobrar do marido, né? Começa a subjugá-lo, né? E esse marido, muitas vezes ali, para tentar manter a harmonia, ele se retrai. E quando ele retrai, a mulher, aí começa a assumir responsabilidades que não é dela. Ela passa na frente dele. Então, o que acontece? Sabe? Aquele marido vai ficando em segundo plano. E os filhos crescendo ali, vendo aquilo ali. Quando crescer, o que acontece? Aquilo vai replicar na vida dos filhos. Então, não é errado a mulher ganhar mais. Ela pode ganhar mais, sim. Ela só não pode assumir as responsabilidades que são do marido. Ela não pode assumir a liderança da casa, que é do marido. Porque a liderança, ela é do marido. A gente queira ou não, a gente tem que reconhecer isso. A liderança é do marido. Ele, o marido, é uma autoridade. Deus deu autoridade para o marido. Deus conferiu autoridade ao marido para dirigir a casa. Para mostrar o caminho ali para a esposa e para os filhos. Essa tarefa é do marido. E quando a mulher ela assume essa responsabilidade, quando há essa inversão dos papéis, a médio, né? Não vou falar ali a curto prazo não, mas a médio prazo, né? Essa mulher, ela arruinará essa casa. Por quê? Porque isso vai de encontro com o que Deus nos ensinou. Isso vai de encontro com o que a Bíblia nos ensina. Né? Vamos ler em Provérbios 18, 22. Provérbios 18, 22. Assim diz: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Olha o que a Bíblia fala sobre nós. Quem encontra uma esposa. Então, que possamos ser essa esposa. Né? Esposa sábia. Né? Esposa que busca o Senhor. Ah, mas não está dentro daquilo que eu espero. Não está dentro daquilo que eu sempre sonhei. Que eu sempre pedi a Deus. O que eu vou fazer, gente? É o que eu já falei. É orar. Eu não vou contender com ele, não. Ah, eu ganho mais? Sabe? Eu vou me manter no meu lugar. No meu lugar de submissão. Porque é ele que vai me direcionar. É ele que vai me dar direção. Né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer assado. Por quê? Porque Deus fala primeiro com ele. A gente, como ele falou, nós somos emoção. A gente quer agir na emoção. Ele não. Eles agem na razão. Eles enxergam as coisas com maior clareza do que nós. Então, que nós, né? Muita gente não gosta disso. Muitas mulheres não gostam de ouvir falar isso. Né? Mas é uma coisa que, não sei qual pastor que falou, acho que Hernandes Dias Lopes. Ele falou que estar, né, a submissão é estar sob a missão. Né? Então, assim, eu vou estar sob a missão do Napoleão. Ali, ele vai direcionar. Por quê? Porque vem de Deus. Vem de Deus para ele e ele fala comigo. Né? É igual o pastor aqui da igreja. Né? Primeiro, Deus fala com ele. Para depois falar, através da vida dele, fala com a gente.
E no casamento é a mesma coisa. Como autoridade de Deus, Deus fala com ele para depois a gente. Então eu ganho mais que eu tenho essa sabedoria de, né, aceitar o meu lugar. Então, como mulher sábia, eu vou confiar na instrução de Deus. Eu vou confiar nessa instrução de Deus, entendendo que a minha função, a função principal no casamento é ser ajudadora dele, é ser incentivadora dele. Eu vou incentivá-lo, né? E se discordar de alguma coisa, é aquilo. Não é brigando, não é discutindo, não é trazendo o caos para dentro de casa, mas é buscando no Senhor, porque o Senhor vai falar com ele. E assim, irmãos, né? Estando o casal em harmonia, isso reflete na criação e na educação dos filhos, né? Aí a educação e a criação dos filhos é responsabilidade do pai e da mãe em conjunto. Em Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Vamos lá, ler. Deuteronômio, Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Vamos lá. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas e de sua casa e seus portões. Irmãos, essa também não é uma tarefa muito fácil. Não existe uma receita, não é mesmo? Mas nós devemos inculcar a palavra, né, na cabeça dos nossos filhos, como fala aqui, andando, assentado, na hora de dormir, na hora de levantar. Tudo que você for falar, busque trazer para a palavra do Senhor e alguma aplicação na vida do seu filho. A Laura agora está com 10 anos, começou a estudar, né, sobre o corpo humano. Aí vocês não imaginam as perguntas que vêm, irmão. Né? E aí o que nós temos que fazer? Responder todas elas, no limite que ela perguntou. Quando seu filho te perguntar, não responda algo a mais, não. Responde só o que ele perguntou. Porque senão vai despertar mais uma curiosidade dele de coisa que ainda não é tempo. Nós precisamos tomar esse cuidado. Tanto o pai quanto a mãe. Porque eles chegam e perguntam e falam, ouvem na escola. E nós precisamos ter o cuidado de termos a confiança dos nossos filhos, de eles nos perguntar. Nunca ria de uma pergunta do seu filho, nunca zombe, por mais engraçada, por mais estranha que seja, porque para ele é importante. E às vezes, se você debochar de uma pergunta dele, talvez nunca mais ele confie em você para te perguntar mais nada. São coisas que, assim, simples, mas que se nós não vigiarmos, a gente acaba errando, falhando. Os pais têm o dever de ensinar os filhos sobre Deus. Essa é a parte mais importante na educação de uma criança. O que os filhos aprendem quando crianças vai orientar o resto de suas vidas. A própria palavra diz: ensina o seu filho o caminho que deve andar, para depois de grande ele não vai se desviar dele. Ensinar no caminho que é junto. Vocês vão construindo, né, uma vala, caminhando junto e vão se aprofundando. Depois, mesmo que queira, as paredes ali não vão deixar sair, porque você marcou a vida dele, você marcou o trilho que ele tem que seguir. Outra coisa, irmão, ser exemplo dentro de casa.
E hoje, nessa vida corrida, muitos não têm tido tempo para conviver com os filhos. Eu já vi pessoas com problema porque o filho ficava na escola de 7 às 18. O filho obedecia a professora, mas não obedecia os pais. Chegam os dois cansados, meu irmão. Não quer conversa, é ser humano, está cansado, não quer brincar. E nem os filhos, porque estão cansados que ficou na escola o dia todo. Aí talvez vocês falem assim, mas esse é o mundo que nós estamos vivendo. É o mundo que nós estamos vivendo. Aí nós precisamos decidir que tipo de filhos nós queremos para um futuro próximo. Porque mais cedo ou mais tarde, isso nos será cobrado, irmãos. Ah, o seu filho vai te cobrar? Não. Muitas vezes não. Mas as situações, aquilo que está sendo gerado nele, depois você vai tentar buscar e não consegue mais. É igual o período de crescimento dos filhos, né? Passou ali, não volta mais não, irmão. Já era. Se o pai não acompanhou ali os detalhes do crescimento do filho, da evolução ali, de quando ele começou a primeira letra, começou a desenhar, acompanhou? Não? Tchau. E quanto mais eles crescem, eles vão se distanciando de nós, os pais. Isso é natural. A gente quer que fique agarrado na gente a vida toda, né? Mas não é assim. Então vocês pais que têm criança, aproveitem isso, invista nisso, que é muito bom. E isso vai gerando uma segurança no seu filho. O seu filho vai ser uma pessoa segura, porque ele se relacionou com o pai. Ele teve confiança no pai. Os filhos devem ser disciplinados, irmãos. E às vezes a instrução teórica, só uma conversa, não resolve. Às vezes a gente precisa dar uma varinha. Lá em casa a Laura fala que tem uma árvore lá que ela fala que é a fábrica de varinha, né? Mas hoje, graças a Deus, tem anos que não precisa. Por quê? Quando eu era pequenininha, eu a corrigi. Ah, pastor, mas você espancava sua filha? Não, porque quando a gente corrige alguma coisa assim, dói mais na gente do que neles. Teve uma vez que eu precisei de corrigir com a varinha e ainda coloquei na cadeirinha do pensamento. A hora que eu falei com ela que ela podia sair, achei que vai correr direto pra Neuza, né? Não, ela veio e me abraçou. Aí acaba de moer o restinho que tinha. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos de correção, de limite. Todos nós. Então, quando você dá esse limite, a pessoa, você fala assim, mas eu vou corrigir minha filha, ele vai ficar com raiva de mim. Não, ele vai te amar mais ainda. É um negócio muito louco. Né? Então, nós precisamos de uma repreensão mais dura, às vezes, como está em Provérbios 13, 24. Você coloca aqui no painel pra gente, mãe, por favor. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. É cedo, irmãos. Meu pai, na roça tinha um ditado que meu pai dizia, que falava que burro velho não aprende a marchar. Então tudo que se orienta desde cedo ali, a criança é como uma esponja. Tudo que você ensina, ela vai aprendendo. Através do limite, através de uma conversa, ela vai aprendendo. Agora, se você deixou, passou aí anos e anos ela fazendo do jeito que ela sempre quis, às vezes a Neuza até falava assim, eu acho que você corrige a Laura demais. E aí eu respondi que a mãe sempre é assim, né, irmãos? Não? Mãe geralmente é assim. Não, você corrige muito. Eu falei, eu prefiro ter rédea para eu soltar do que depois eu tentar puxar e não voltar mais. Então são coisas que a gente vai
vai aprendendo ali, muitas vezes com erros nossos também, né? E disciplinando. Quantas vezes eu já disciplinei a Laura com raiva, depois eu pedi ela perdão. Pai precisa de pedir perdão para o filho. Filho precisa pedir perdão para o pai. Porque nós falhamos, nós erramos. A Bíblia diz também em Provérbios 22:15. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, quem orienta essa correção é a palavra de Deus, irmãos. E precisa ser feita. Tem coisa que a gente não gosta. Qual foi? Ontem a Laura falou, eu não gosto de tomar vacina. Falei, você acha que tem alguém que gosta? Não tem, mas é preciso. Então tem coisas que a gente não gosta. É um remédio amargo, mas tem que ser tomado. Se não tomar, pode dar problema. Né, irmãos? Irmãos, e outra coisa, né, muito importante, é a gente não terceirizar a educação dos nossos filhos. Né? A gente não pode fazer isso. Muitas vezes a gente terceiriza para a escola. Coloca lá, né? A maioria das escolas hoje tem a educação integral. Né? Coloca lá 7 horas da manhã e vai até às 18 horas. Né? Hoje a maioria das escolas, com esse novo programa do governo, o que está entrando nas escolas, muita coisa contrária à Bíblia. Então, a gente tem que sempre olhar, né, o que a criança está vendo. Os livros, olhar os cadernos. Por quê? A hora que a escola ensinar alguma coisa contrária à Bíblia, né, você vai lá pegar a Bíblia e mostrar para a criança. Ó, filho, você está aprendendo isso, mas, né, olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então, não é largar para lá, não. Né? Tem que conferir, tem que acompanhar a criança nessa idade escolar. Outra coisa, igreja. Né? Muitos pais, né, durante a semana, né, não sentam com a criança, não ora com ela, não lê a Bíblia com ela. Ah, não, mas domingo ela vai para a igreja. Gente, o tempo aqui, ele é muito rápido. Se a gente fica 40 minutos lá com a criança, é o máximo que fica lá. Então, é um tempo muito pequeno. Então, assim, não adianta querer deixar para a igreja educar, para a igreja ensinar a Bíblia para a criança. Nós somos apenas um apoio. Nós vamos dar um apoio para a criança, né? Porque o tempo ali é rápido demais. E com criança todo mundo sabe, né, como que é lidar com a criança. Não é o tempo todo que a gente consegue segurar a atenção dela ali. É aos poucos. Né? Então, assim, é muito pouco tempo aqui dentro da igreja. Então, é durante a semana. Aqui a gente só vai completar, tirar uma dúvida dela, né, que ela tem, ela vem, tira essa dúvida. Então, não podemos terceirizar a educação delas. Igreja, escola. Outra coisa que a gente tem que, né, tomar muito cuidado. Celular, televisão, internet, TikTok principalmente. Eu não tenho TikTok. Napoleão não tem o TikTok. Mas as coisas, um dia a gente foi pro interior, para casa da minha irmã, e minha irmã tem o TikTok, ela deixou na mão da Laura. E eu conversando com minha irmã, né, distraí lá com ela. Quando eu vejo, a Laura estava lá olhando TikTok. Coisas indevidas. Pouquinho tempo. Agora, imagina o celular que tem TikTok que fica na mão da criança. Né? Ali ela vai absorvendo coisas que não são para ela, né? Para a idade dela. E isso, né? Quem produz esses conteúdos, eles sabem, né? O que quer da criança
vendo aquilo? O que vai estar inculcando na mente das crianças? Né? Pode deixar, né? Mas você não deixa a Laura com o celular? Não deixo. Eu deixo a Laura com o celular. Mas eu vigio o tempo todo. O tempo todo eu estou lá. Né? E ali é 15 minutos, 15, 20 minutos no máximo. Eu falei assim, filha, agora já chega de tela. Né? E ela na hora entrega. Sabe? Porque foi desde pequena assim, até uma certa idade, né? É proibido. Quer dizer, né? Os médicos falam, não sei se é até 2 anos, 3 anos, assim, não dá celular para criança nessa idade. Até essa idade, a Laura não teve acesso a celular. Depois vai crescendo, não tem jeito, né? Mas quando já começa a ter acesso, é vigiar. Vigiar mesmo, porque assim, é um toque ali, o dedinho ali, aqueles dedinhos, né? Rápido, assim, ó. Ela faz coisa no meu celular que eu não sei fazer. Ela posta, eu quis postar uma coisa no celular essa semana, ela que me ensinou a postar. Pensa se tem uma condição de um negócio desse. E ela gosta. Hoje a gente estava saindo. Ah, mamãe, eu gostei tanto desse vestido. Ah, eu quero postar. Né? Deu até confusão, né? Porque tem gente que gosta de chegar aqui 1 hora antes do culto. 1 hora não, né? Pelo menos 30 minutos é bom, né, irmão? Aí deu confusão lá, porque não deu para ela postar o que ela queria postar. Eu falei, não, filho, depois você posta. Vamos para a igreja, depois você posta isso aí. Eles gostam de celular. Então, assim, e sabe mexer. Então, com o dedinho ali, aquela rapidez, né, aquela destreza toda, eles fazem coisas que a gente não tem nem noção, né? Eu não tenho noção. Quando eu preciso, é ela que me ensina. Então, assim, a gente precisa vigiar, né? Por quê? O que o mundo lá fora está trazendo, né, hoje, para as igrejas, é a inversão de valores. Né? Hoje há uma inversão de valores muito grande. O que é certo está errado. E o que é errado está certo. Então, e a criança, ela não sabe discernir isso. Ela não sabe. Né? Ela vê uma coisa lá, ela pensa que é certo. Às vezes a Laura faz pergunta, mas não, mas como assim? Né? Mas por quê? Porque eles não têm esse discernimento ainda. Então, eles não sabem o que é certo, o que é errado. E vai aprender com a gente. E a hora que vê uma coisa errada, né, quando, né, até pouco tempo, ela não tinha visto um casal de gay. Né? Aí, esse tempo atrás, ela viu, aí agora ela, né, tá conhecendo, mamãe, aquilo ali não é, sabe? Aí, quando chegou essa fase, eu fui e falei com ela, falei, só filha, você vai ver muito isso. Você vai ver o homem com o homem e a mulher com a mulher. Mas vem cá, vamos ler aqui. Aí mostrei para ela, lá em Gênesis, mostrei para ela, lá em Romanos, né, o que fala. Olha o que a palavra de Deus fala, filha. É isso que a palavra de Deus fala, mas lá fora você não vai ver isso. Então, isso está errado, isso é uma abominação para Deus. Né? Ela fica com os olhinhos regladinhos, né? Assim, prestando atenção. Então, hoje ela sabe que é uma coisa que é errado. E muitas crianças, a gente já vê aí, né, ensinado na escola. Tem escola que veste a criança, né, o menino de menina e a menina de menino. Tem escola fazendo isso. Né? Eu já vi isso. Então, para quê? Para a criança saber o que ela quer ser, para saber o que ela vai se identificar mais. Né? E a gente está vendo as consequências disso. Então, a gente tem que vigiar mesmo o tempo todo. Vigiar mesmo. Outra coisa é a moda. Né? Olha o que a moda está trazendo. A Laura ganhou uma blusa, aí eu fui trocar essa blusa. Ela ganhou uma, né? Na minha época chamava mini blusa. Mas hoje ela chama cropped. Ô, gente, na loja que a gente foi trocar, eu não achei uma blusa para trocar. Eu peguei o voucher, falei, não, vou levar, né? Eu falei, tem como eu levar, né, o voucher então, depois eu venho cá e compro outra coisa para ela? Porque eu não achei uma blusa do tamanho, um tamanho maior, só cropped. E a gente começa a ver tanto. Ô, irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa, é bonito. Não é feio, não, né? Fica bonitinho. Mas a gente começa a ver. E começa a achar normal.
né? E eu vi um podcast de uma menina de Lagoinha, Lu Alonde, ela falando, né, sobre as crópedes, né, como que foi desenvolvido as crópedes, para que está sendo desenvolvido. Então, se você vai nas lojas, você só vê crópede. Então, sabe, a gente tem que ensinar para elas, né? Não adianta falar que é feio. Filho, você não vai vestir porque é feio. Não, tá bonito, gente, não tem como. Ela tá vendo, né? Fica bonitinho, mas vai explicar por que ela não vai vestir a cropped, né? Então, sim, a gente tem que vigiar demais. E outra coisa que a gente tem que vigiar demais, elas são espertas demais, gente. Criança é esperta. E elas vêm com aquele jeitinho mais gostoso delas e tentam nos manipular. A gente tem que ficar atento, porque elas nos manipulam, né, para conseguir aquilo que elas estão querendo. Então, muitas vezes, né, a gente tem que sentar e explicar para elas, né, mostrar para elas que não é daquela forma que elas estão entendendo. Porque se a gente for aceitando, gente, se a gente for aceitando o que o mundo, né, tá falando, o que vai acontecer? Quando a gente abrir os olhos, nós já perdemos nossos filhos para o mundo. Eu oro uma oração diária, né? Senhor, dai sabedoria para educar a Laura, dá inteligência, Senhor Deus, perspicácia, abra os meus olhos, Pai. Porque enquanto ela tiver criança, adolescente, jovem, adulto, Senhor, para jamais desviar dos teus caminhos. Que a gente vê tantos casos, né? Às vezes nem é por erro da pessoa, não sei o que acontece. Eu falo com o Senhor, Senhor, eu não sei o que acontece, por que tal pessoa, o filho de fulano de tal, está nessa vida? Senhor, que o Senhor tem misericórdia de mim, Pai. Né? Que não venha acontecer isso com a Laura, me ensina o que fazer agora, para evitar isso depois. Né? E Deus vai ensinando, e Deus vai nos dando estratégias. Olha, irmãos, o que foi falado aqui, o que acontece? Né? É coisas assim, óbvias. São coisas óbvias que todo mundo sabe. Né? Mas, nós não falamos nada aqui que ninguém saiba. Mas, às vezes, né, por exemplo, no caso da mulher, às vezes é um marido que não está convertido. Né? O que essa mulher vai fazer? É orar por esse marido. Né? Não vai entrar em contenda com ele. O que a Bíblia fala? Né? A mulher, ela em silêncio, ela não precisa de falar nada. Ela ganha o marido. Foi assim que minha mãe ganhou meu pai. A minha mãe converteu primeiro. Meu pai ficava na roça e a gente tinha a casa na cidade. Ele ficava durante a semana, ele ficava na roça, final de semana ele ia. Aí quando a minha mãe converteu, meu pai chegou e minha mãe toda feliz foi contar para ele e pegou a Bíblia e foi, né, falar para ele. Sabe o que ele fez? Elza, agora você não precisa mais de mim. Agora você tem pastor para cuidar de você. Pegou a capanga dele, gente, e voltou para a roça. Minha mãe simples, sabe? Chorou ali, né? Foi na roça, conversou com ele. Aí, sabe, caladinha. Ela não ia nos cultos quando ele estava em casa. Nos finais de semana, nos feriados que ele estava em casa, ela não ia. Sabe? Ela ia, ela não afrontava ele. Ela ia quando ele não estava em casa, aí ela ia. E ela foi orando, até o meu pai converter. E o meu pai converteu. E foi um grande homem de Deus. Então, né, são situações difíceis. Às vezes não é fácil, gente. Não é fácil pôr isso em prática. Né? Não adianta nada a gente saber e não pôr isso em prática. Não adianta. É preciso pôr em prática. É difícil, irmãs. Sabe por quê? Porque a gente tem um ego. A gente tem as nossas opiniões. A gente tem as nossas vontades. A carne, ela grita. Ela grita. Ela quer brigar. Ela quer xingar. Ela quer contender. Mas o que o Espírito manda? Vai pro pó. Vai orar. Vai clamar ao Senhor. Então, é pôr isso em prática. Né? Quer transformar a casa? Às vezes sua casa está no caos. Então, é oração, gente. É oração. A oração pode muito em seus efeitos. Deus transforma,
né? A casa que está num caos, Ele transforma no céu. Que o marido tenha alegria de ir para casa. Que a esposa tenha alegria, né? Contando as horas para o marido chegar em casa. Sabe? Eu falo, a gente briga, a gente tem, né, tem as nossas diferenças, né? Mas quando eu escuto, né, o portão abrindo, gente, eu amo escutar o portão abrindo. A hora que ele chega em casa, eu amo isso. Sabe por quê? Eu tenho segurança, né? Quando ele chega, assim, me dá aquela segurança, me dá aquela coisa boa. Nossa, o meu marido está em casa. Quando ele ficou internado, eu fiquei perambulando ali, né, pelo bairro Fernão Dias. Eu não peguei a Laura, fui andar com ela, fui para padaria, fui para sacolão, fui para, né, até fazer unha eu fui, porque eu não queria voltar para casa. Tava ruim lá em casa, né? Tem uma amiga que falou comigo: por que você não foi lá para casa? Me ligou, fosse lá para casa. Eu não queria estar lá em casa, porque o Napoleão não estava lá em casa. Né? Quando ele recebeu a alta no domingo, foi um milagre, né? Todo sábado um milagre aconteceu na vida dele. Quando ele chegou em casa, a casa encheu novamente, sabe? Então, assim, né? Deus transforma, Deus muda qualquer situação, né? Tá um caos, né? Que colocamos a palavra de Deus em prática, né? Não vamos gastar tempo brigando, não vamos gastar tempo com isso, não. Sabe, fica ali caladinha, né? Vamos ler lá o que Deus espera da gente. Vamos ler a Bíblia, os versículos. Não consegue orar? Pega um salmo e vai orar. Senhor, tá difícil? Me ajuda. Transforma a minha casa, Senhor. Né? Porque não é fácil. Mas com Deus, né? Com Deus nos ajudando, a gente consegue mudar a realidade da nossa casa. Glória a Deus. Também, irmãos, com os filhos, meninos, né? Os homens. Nós temos que vigiar nas roupas também. Tanto dos meninos quanto dos homens. Que hoje é difícil comprar uma roupa, às vezes, para o homem também. Então tem que vigiar nessas coisas. E outra coisa, o pai que tem o filho, né? Leva o menino para uma terra. Deixa brincar na terra. Brinca, luta com ele, joga bola. Menino é mais bruto, tem que deixar ele correr. Viu o pastor Ibe de Brasília falando que diz que pega os netos dele, pega um facão desse tamanho assim e dá uma faquinha de madeira para os meninos dele. Falou: agora nós vamos caçar onça. E entra para dentro do mato. Eles não vão caçar onça, irmãos, mas só que aquilo para eles é a aventura deles. E o homem precisa disso. E o que vai acontecer? Você vai tirar seu menino do joguinho, vai tirar ele do celular, e vocês vão ter comunhão. É um tempo de experiência junto. Quanto que nós aprendemos com os nossos filhos, irmãos? Mas se nós não tivermos esse tempo, ele vai ficar no celular, e talvez você vai ficar no celular do lado dele. Então nós precisamos, né, buscar esse tempo de qualidade com as nossas esposas e com os nossos filhos. Então, como maridos e esposa, vamos nos atentar a cumprir aquilo que a palavra de Deus nos manda, nos orienta. Aí você fala assim: pastor, mas você consegue fazer isso tudo? Ainda não, mas tem lutado. Tem lutado. Quando você tem um norte para você perseguir, fica mais fácil. Você tem uma diretriz para você caminhar. Quando você fala: puxa vida, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso voltar aqui. Porque quando nós chegarmos no céu, irmãos, eu creio que Deus vai perguntar assim: pastor Ailton, onde está a sua esposa? Como você a tratou? Onde está o Michael? E a Teté? Porque esse é o primeiro e principal rebanho que nós temos. A nossa família. Não adianta um pastor ser famoso e ter milhares de membros e a família não está aos pés do Senhor. Então que nós possamos dedicar a nossa família, dedicar um tempo, orar junto, ler a Bíblia juntos, passear juntos,
Mas passear, o que tem passear? Comunhão, tem aprendizado. Você demonstra um carinho para o seu filho, a sua filha, um carinho com a sua esposa. Esse passear, irmãos, não precisa de sair para gastar, não. Né? Ir para o shopping, ir para um parque, não. Passear, às vezes a Laura chama para passear, sabe como a gente passeia com ela? Vai dar a volta aqui no bairro, a gente sobe essas ruas assim, ó, anda com ela ama fazer isso. Não gasta um centavo para fazer isso. Ainda perde umas calorias ainda, irmão. Né? Então, se ela ama, ali, né, só de pegar na mão dela, às vezes subir um morro, ela vai e me empurra no morro, né? Deixa eu ajudar minha mãe aqui. Né? Aí, ó, que vai descer o morro, eu saio correndo atrás dela. Né? Passeia pelo bairro. Né? Isso é um passear. Muita gente fala assim, mas não tem dinheiro para passear. Não precisa. Pega pela mão e vai caminhar. Vai para um parque, né? Brinca ali. É isso que eles querem da gente. Né? Chegou em casa, faz uma pipoca, né? Faz ali, hoje é tudo tão fácil, né? Faz ali um sorvete, né? Tem esse sorvete caseiro, fácil de fazer e é saudável, né? Faz aqueles coquetéis com fruta, a Laura ama, sabe? Pôr canudo, põe aqui as frutinhas em volta assim, né? E ela ama isso, né? É estar junto, sabe? É trazer para perto. Isso que a gente precisa de fazer. É trazê-los para perto de nós. Eles têm que amar estar na nossa presença. Né? Eles têm que estar ali junto, estar ali unido. Né? Porque isso, essa comunhão vai trazer segurança para eles. Né? E vai transformá-los em adultos comprometidos, adultos saudáveis, adultos seguros, né? Adultos que sabem o que quer, né? Que sabem se portar. Né, que não vai ser levado por qualquer, né, por qualquer vento, por qualquer doutrina. Não. Vai ser um adulto, né, que Deus vai usar muito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar com vocês. Que o Senhor abençoe e possa falar, que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus bondoso, Pai. O Senhor é um Deus que nos ensina, que nos exorta, Pai, que nos corrige. Mas é um Deus de amor, que nos ama tanto, Pai. Um amor que nos deixa constrangido, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, tem falado aos nossos corações, Pai. Nos nossos lares, aqui na igreja, Pai. Por onde andamos, ó Pai, o Senhor tem nos guardado e tem falado aos nossos corações. Obrigado, Jesus, por cada família aqui representada, Pai. Por cada família aqui, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, Pai. Guardando, Senhor, nos dando sabedoria, Pai, para cuidar dos nossos filhos, para educá-los, Pai, para administrar, ó Pai, as nossas finanças ali no casamento, para administrar, ó Pai, as emoções, Pai, em nome de Jesus. Hoje tantas pessoas corridas, pessoas andam nervosas, Pai, mas eu te peço que a paz do Senhor venha sobre a vida de cada um aqui, Pai. Que o amor do Senhor, ó Pai, seja sobre cada lar aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir a bênção do Senhor, ó Pai, sobre cada casamento aqui, sobre cada lar aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa fortalecer, ó Pai, os laços, Pai, em nome de Jesus, que não haja nenhum tipo de brecha, Pai, para Satanás, mas que possa haver, ó Pai, o amor do Senhor, a harmonia no lar, um lar seguro, Pai, um lar gostoso de estar, ó Pai, que as pessoas possam sentir prazer em ir às suas casas, Pai, prazer em estar nas suas casas, Pai, que seja o lugar mais gostoso na face da terra, seja a nossa casa, em nome de Jesus, amém e amém.